O podcast do Stanislau tem o apoio de PG Camisas, Fisioderme e Loki Podcast Studio. Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast do Stanislau, segunda temporada. E hoje nós temos a honra de receber um convidado para lá de especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal, também acionando o sininho para você poder receber notificações de vídeos novos, e assim podemos estar compartilhando também o link deste vídeo, para que outras pessoas possam estar assistindo e sendo edificadas. Hoje, no episódio de hoje, nós estamos tendo a honra de receber o pastor Moisés Bezerra, pastor, pregador, missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali na África. Teve durante 6 anos cooperando com o nosso pastor. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast essa noite. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmão Emanuel. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesse podcast pela primeira vez. Também queremos agradecer ao nosso amado e estimado pastor Ailton. E eu tenho certeza que será de bênção, não é? A nossa conversa. E eu tenho certeza que Deus ele falará aos nossos corações através deste episódio. Já acompanhava lá na África, não é? E agora estamos aqui do outro lado dessa bancada aqui, que eu sei que é difícil, mas Deus ele vai nos ajudar. Amém. Pastor, para a gente poder deixar os ouvintes, os nossos telespectadores, melhor dizendo, conhecendo quem é o pastor Moisés, como foi a infância do pastor Moisés, quais são as origens do pastor Moisés? Eu sou de uma família tradicionalmente assembleana, não é? Apesar de meu pai ter se convertido na Igreja Batista, minha família, quando eu nasci, eles já haviam vindo para a Assembleia de Deus. Então, eu já nasci na Assembleia de Deus. E a minha infância foi ali em Cavaleiro, né? As pessoas me ligam muito a Alto do Reservatório, ali na área 15, né? Mas a minha infância foi em Cavaleiro, o início da minha adolescência em Cavaleiro. Então, a minha mãe foi apresentada para dirigir ciclo de oração no Alto do Reservatório, e a gente acompanhou, né? A família acompanhou minha mãe, só que depois, quando jovem, aí uma jovem lá de Cavaleiro, a irmã Ezi, me fez descer novamente para Cavaleiro. Então, a parte da minha juventude foi lá em Cavaleiro. Nós nos casamos e voltamos para Alto do Reservatório. Aí depois fui para o interior. Lá a minha história ministerial é toda no interior, em Belo Jardim. Então, lá fui diácono, presbítero. Voltei para trabalhar com o pastor presidente e estamos aqui para fazer a obra do Senhor e trabalhar e ajudar o pastor e a igreja naquilo que for necessário. O senhor criado na Assembleia de Deus, criado dentro dessa igreja, conheceu a irmã Ezi, casou-se, foi morar para o interior, foi a trabalho para o interior? Não, fui dirigir igreja. Foi dirigir igreja. O senhor foi para onde, pastor? Eu fui para uma vila, não é? Ligada a Belo Jardim, uma vila chamada Raiz. Quero aproveitar e mandar a paz para os irmãos lá em Belo Jardim também, para os irmãos da Vila Raiz. Então fomos dirigir igreja lá, e de lá a nossa vida ministerial foi toda lá em Belo Jardim. Certo. O senhor foi como auxiliar? Como auxiliar. Dirigiu. E lá foi ao diaconato e depois ao presbitério. Quando voltei para aqui, para Recife, coordenar a área, né? Aí já vim, o pastor nos convidou para coordenar a área. Então área 60, né, pastor? Não, época. Ali foi, a gente veio para a área 39, né, que era junta, curado. A área 39 e a área, me parece que é 65 agora, não é? Isso. Quero mandar uma paz também para o evangelista Luiz Fabiano, da 39 e Marcelo Tavares, lá na área 65. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Pastor, como foi? A gente sabe que a vida de um obreiro, de
sempre é marcado por experiências. E o chamado de um obreiro é marcado por promessas. E nessa trajetória do senhor, claro, criado dentro dessa igreja, que a mãe dirigente de ciclo de oração, então com certeza levava o senhor para os ciclos de oração, o senhor acompanhava ela, o senhor vivenciou muitas promessas, mas aquelas promessas que a gente sente de que é para a gente. Que às vezes Deus fala diretamente, às vezes Deus fala na multidão, mas a gente percebe que é para nós. Quais foram, pastor, as promessas que marcaram o senhor desde lá de trás, da infância, adolescência, juventude, e que Deus tem cumprido na sua vida ao longo dos anos? Veja bem, as promessas de Deus, né, eu sempre gosto de dizer que Deus, a revelação de Deus para o que Ele tem para as nossas vidas, ela é progressiva, né? Deus nunca conta tudo. Ele sempre vai falando em parte, prometendo em parte. E tem uma promessa assim que, apesar de eu não ter acompanhado, porque eu não era nem nascido ainda, não é? Mas minha mãe, ela quando estava grávida de mim, ela teve rubéola. Rubéola, há 51 anos atrás, era uma doença que, né, era terrível, principalmente para as mulheres grávidas. Provocava aborto, uma formação fetal. E ela estava com 2 meses de grávida quando contraiu essa doença. E aí os médicos, né, aconselharam ela a interromper a gravidez, e ela, muito angustiada, foi para uma festa de ciclo de oração lá em Carpina. Ela cantava na comissão de cavaleiro, e lá Deus usou o pregador e disse para ela, disse, olha, nesse caso, né, não obedeça, não siga o que o médico está dizendo, que a medicina está dizendo. Estava mandando abortar, pastor? Estava mandando interromper a gravidez, né? E aí o irmão, o ser usado por Deus, disse, porque a criança que está no seu ventre, ela vai ser um ministro do meu evangelho, será um pastor e pregará em outras nações. Então eu não tinha nem... Deus é algo... Não é? Deus é tremendo. Deus é tremendo. E aí eu não tinha nem nascido. Então eu nasci ouvindo, cresci ouvindo minha mãe contando essa história, não é? Meu pai, minhas irmãs contando essa história. E quando foi ainda criança, no ciclo de oração infantil, que minha mãe era dirigente, minha mãe foi dirigente do ciclo de oração infantil e depois foi dirigente do ciclo de oração adulto. Quando eu estava no ciclo de oração, por volta dos meus 7 anos, aí Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aí foi a primeira promessa assim, dirigida diretamente para mim, porque eu me lembro que a saudosa irmã Mocinha, não é? Que ela era vice-dirigente da minha mãe, tanto ela era vice-dirigente do ciclo de oração infantil, quando minha mãe foi ser dirigente do ciclo de oração adulto, aí mamãe também convidou ela para ser vice-dirigente do ciclo de oração adulto. E Deus usou a irmã Mocinha para mim e disse, olha, meu filho, o que Deus lhe entregou hoje, não é? Muitos desejam e alguns nunca terão. Mas sem o que Deus lhe deu hoje, você não ia poder fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Então, eu entendi ali, muito criança, mas eu entendi que o batismo com o Espírito Santo seria algo que ia me capacitar para eu fazer a obra de Deus. E aí o tempo vai passando e vem as promessas, aí há uma promessa que me marca muito também. Uma vez eu estava em Garanhuns, não é? Na época, o pastor de Garanhuns era o pastor Almeida. E aí eu fui com um grupo de jovens e ele me colocou para pregar. Era um culto de mocidade, ele me colocou para pregar, e quando terminou, a gente já dentro do ônibus para voltar, e aí uma irmã, não é? Não vou dizer o nome dela porque é bem conhecida, então uma irmã me chamou assim e disse, olha, eu queria
falar com o senhor, mas eu queria que sua esposa estivesse perto. Isso eu estava dentro do ônibus. Aí eu chamei Ezi, tem uma irmã aí, eu nem conhecia ela, está querendo falar com a gente. Aí quando a gente chegou, ela disse, olha, a mensagem que você pregou hoje, a palavra que você pregou hoje, não vai ficar aqui em Garanhuns, não vai ficar aqui em Pernambuco, nem no Brasil, porque vocês têm um trabalho para fazer na África do Sul, específico, assim. Em que ano, pastor? 99 para 2000, não é? E depois... E aí, para falar a verdade, eu esqueci dessa promessa. Eu esqueci. Até porque eu disse assim, meu Deus do céu, é tão... A gente olha para dentro da gente, né, pastor? E vê que não... Com a ótica humana, quando a gente olha para dentro de si, a gente diz, eu não tenho condições, né? É muito improvável um diácono de uma vila pequena do interior do estado. Então, eu disse, não, só pode ser essa irmã querendo massagear meu ego. Ela gostou da mensagem, Ela né? gostou da mensagem, está querendo massagear meu ego. E realmente esqueci, né? Esqueci. Aí vim trabalhar com o pastor e aí... porque quando a gente recebe a promessa, é bom que a gente se prepare, não é? Para depois não dizer assim, fui pego de surpresa. Sim. Eu não me preparei e fui pego de surpresa. Porque eu, sinceramente, esqueci dessa promessa de Deus. Mas esqueci mesmo. E eu acho até que para não ficar ansioso. Só que quando eu já aqui em Recife, o pastor me perguntou uma vez se eu tinha chamada missionária. E eu sempre tive muito cuidado com isso. Não é? Principalmente quando a gente chega, não é, ao ponto de ser um ministro, dizer que tem uma chamada e se essa chamada não se cumprir. Então, porque tem a diferença da chamada e do desejo. Verdade. A nossa igreja, ela é uma igreja missionária. O nosso pastor é um pastor missionário, foi o primeiro missionário dessa igreja, entendeu? Então, eu sempre tive muito medo de confundir chamada com desejo, não é? Muitos têm desejo, então não vai se cumprir. Mas aqueles que têm uma chamada específica de Deus, não é? Pode, como diz os irmãos, né? Pode marcar o culto de ação de graça, porque vai se cumprir. Aquilo que Deus ele promete de forma específica para nós, vai se cumprir. E então, aí eu fui estudei espanhol, e minha esposa sempre, não, eu queria fazer inglês, eu queria fazer inglês. E pouco tempo antes do pastor nos chamar para... E algo bem interessante, né? É algo bem interessante. Porque eu não desejava a obra missionária. Eu sempre gostei muito de ganhar alma. Eu sempre fui um ganhador de alma. Que é o anseio de todo missionário, né? Não é? Ganhar almas. Ganhar almas. Eu gostava de cruzada, de culto rodízio, as pessoas que estão me ouvindo, não é? que as áreas que eu passei, eles podem confirmar isso. Eu gostava, eu saio em campanha evangelizadora. Mas aí quando Deus ia renovando as promessas, eu dizia, meu Deus, eu posso ser útil aqui, perto da família. Porque, olha, irmão Emanuel, é um preço alto. O missionário paga um preço muito alto com a saudade da família. E, principalmente, eu digo, aí parece que não tá puxando a sardinha para o lado dele. Mas você deixar filhos é mais complicado. Quando a família vai toda, onde você está lá todo mundo. Verdade. Não é? Mas quando você deixa filhos, como é o meu caso, o caso do pastor Gerson Gila, também, irmã Vera Gila, aproveitar e mandar um abraço lá para o pastor Gila, que está lá em Nampula. Então, é mais complicado, não é? E eu dizia, meu Deus, eu quero ganhar alma, eu quero estar aqui ajudando meu pastor. E nunca, eu tinha até vergonha. Às vezes, quando eu via obreiros que a gente sabia que tinha uma chamada, dizia, quando via a bandeira assim, o coração batia, queimava, e eu nunca tive isso. Eu dizia, meu Deus do céu, até o dia
que eu recebi uma ligação do pastor presidente. O pastor presidente disse assim: Moisés, o senhor tem vontade de conhecer a obra missionária da nossa igreja? Eu disse: ô, pastor, quem aqui não quer? Quem não tem um desejo, Quem né? não tem um desejo? Aí ele disse: sua esposa também quer? Você acha que a sua esposa quer ir? Eu disse: eu tenho certeza que ela vai aceitar, não vou nem perguntar. Ela disse: então veja a documentação, porque tal dia nós estaremos indo para a Argentina. Aí quando cheguei lá na Argentina, aí... Estralou. Aí eu fiquei com... E assim, não era que eu queria ir para a Argentina, né? Eu disse assim: para onde o pastor apontar o dedo... Acendeu a chama dentro do coração do senhor. Acendeu a chama dentro do coração. Para onde o pastor apontar o dedo, para onde o pastor dizer vai, eu vou, não quero nem... Se é para começar do zero, dar continuidade. Não. Olha, a chamada missionária é algo assim muito, muito bonito. E aí voltamos e às vezes quando o telefone tocava e aparecia, né, a foto do pastor, eu pensava: será que é agora? Será que é hoje? Será que é hoje que ele vai? E teve um domingo que o pastor estava na África do Sul, né? Estava numa viagem missionária e eu coordenava a área 12 e a área 32. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o meu amigo evangelista Marcos, os irmãos da área 12, da área 32. E aconteceu um equívoco no setor de estatística, que eles sempre eram muito cuidadosos e são muito cuidadosos para o coordenador, quando coordena duas áreas assim, não ter trabalhos que se choquem. Por exemplo, escola dominical, festa do ciclo de oração. Duas no mesmo dia. Duas no mesmo dia. E escapou esse dia. E eu me lembro como hoje. Era Alto da Jaqueira, na área 12, e Areiro 2, na área 32. E minha esposa sempre me acompanha. E aí, no domingo de manhã, eu disse: filha, olha a hora, já está tarde, a gente tem 2 escolas animadas hoje. Aí ela disse: eu não vou, não. Aí eu disse: você não vai por quê? Ela disse: porque eu estou cansada. Aí eu disse: cansada? Ela disse: sim, cansada. Cansada de quê, mulher? Tu passa essa noite todinha dormindo? Ela disse: o quê? Eu passei a noite todinha andando na África do Sul. Aí eu disse: não. Eu disse: essas fotos aí o pastor tá postando, e aí tu estás empolgada aí. Ela disse: se é só isso. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira à tarde, eu fui fazer um trabalho da área aqui no Tempo Central. E quando volto, aí quando eu cheguei, estava na sala Rebeca chorando, Neto tenso, e Ezi com o sorriso, né, na orelha. E eu disse: o que está acontecendo aqui? Ela disse: vê aqui a mensagem que o pastor mandou para tu no meu celular. Porque o nosso perfil era a mesma foto. E o pastor tinha gravado tanto o meu número como o da dela, da esposa. E aí ele mandou para ela, achando que estava mandando para mim. E a mensagem dizia... quase 7 anos depois, mas a mensagem mais ou menos dizia assim: quando eu voltar da viagem, quero conversar com o senhor com urgência, mas com mais urgência ainda, eu quero lhe ver falando inglês. Aí... a obra missionária, língua inglesa que a gente tem, não tinha outra. África do Sul. E aí foi quando, na hora, né, foi até Neto que disse: pai, pelo amor de Deus, o senhor lembra lá daquele dia em Garanhuns? Porque Neto já estava casado, né? E eu disse, lembra que eu disse que eu não iria, porque ele ficou... Quando se fala em África, né, aí... Claro. Se imagina outra coisa, né? Não é uma dificuldade, é sofrimento e tal. É meio como se fala no sertão, lá para o pessoal do sul, né? São Paulo, Rio, quando fala no sertão, parece que o nosso sertão é uma das regiões mais lindas que nós temos. Verdade. Então, aí disse: não, eu não vou. Aí eu disse: então, realmente, Neto, Deus fez a tua vontade. Tu casou e tu vai ficar. Tu casou e tu vai ficar. E aí, o pastor voltou... E aí a gente terminou
com o cumprimento da promessa, nós indo passar essa temporada, esse tempo de Deus ali na África do Sul. Pastor, que o quão bonito é ouvir Deus quando Deus faz faz as promessas e cumpre, né? Porque a gente serve a um Deus que ele está no passado, esteve no passado, está presente, mas ele está lá na frente. Ele já sabe o nosso futuro, né? Ele é eterno, né? A eternidade, o princípio da eternidade é isso, né? É você não contar tempo. Então, para Deus, o passado não é tão passado como para a gente é. Verdade. Não é? A Bíblia diz que 1000 anos para Deus, como se fosse um dia. Como um dia. Não é? Então, a gente é que se preocupa com o tempo. Primeiro, porque a gente é limitado ao tempo. A gente é limitado ao tempo, a gente é limitado ao espaço. Deus é eterno. Para ele nem tem espaço, nem tem tempo. Para Deus não tem 10 mil quilômetros, não é? 20 mil. Para Deus não tem isso. Para Deus não tem tempo. Então ele promete e... Vou como se dissesse, esquece, né? Deixa na... Vai Deixa no tempo. Veja, o senhor disse 99, 2000, o senhor foi para a África no ano de 2019. 2019. Então, se a gente botar 2000, vamos dar 19 anos. E eu estava com 44 anos. Se a gente pensar na promessa que foi feita à minha mãe, sim, ainda... dá tempo, é verdade. Na barriga, no ventre, quando o senhor estava no ventre da barriga dela. Não é? Porque quando você diz assim, mas a irmã que foi usada por Deus e disse que o senhor ia para a África do Sul, mas para mim era improvável, para mim era algo muito difícil, mas eu já era um diácono da igreja. Eu nunca fui um bom pregador, um grande pregador, mas eu já pregava, o pastor me escalava para festas no interior do estado. Então, é mais fácil. Agora você dizer para uma mãe que está com um filho... E tinha uma sentença dada pela medicina. Pela medicina. E você dizer isso a uma mãe que está grávida de 2 meses, né? E só se cumprir 45 anos depois. E talvez a irmã que foi usada por Deus lá em Carpina, talvez nem viu. Lá em Carpina foi o pregador. O pregador. Que talvez nem esteja vivo. Talvez nem esteja vivo, que disse à sua mãe. Isso. Que falou que para ver o cumprimento que Deus fez, né? É verdade. Mas é que quando Deus faz, feito o senhor disse, pode fazer o culto de ação de graça e esperar que aconteça, né? Acontece. Esqueça. Pastor, do dia da mensagem do WhatsApp do nosso pastor para o dia que o avião decolou, foram dias assim, corridos. Como foi o coração? Tensos. Porque eu imagino que é como se... Eu não sou missionário, mas pelo menos eu penso de que é como se o senhor tivesse se desligado do Brasil e a cabeça começa só a pensar África. Mas é assim, não é? Eu brinco, né? Eu brinco assim... E quero que vocês me entendam o que eu vou dizer aqui. Eu digo assim, o amor mais desligado que existe é o amor de obreiro pela igreja local. Sim. Porque o pastor diz assim, você vai para tal cidade, tal área. Arrumar mala. A cabeça do obreiro já começa a pensar... em estratégias para outra, para né? outra, não é? A daqui, os irmãos é uma bênção. Quem vai chegar vai continuar. Vai ter amigos, vai deixar saudade, mas a cabeça já está na outra missão, não é? Então, foi o caso. E esse tempo que levou, né? Que foi aproximadamente uns 2 meses, foi um tempo de preparação, um tempo muito corrido, porque eu não sabia dizer nada em inglês, né? Tive que levar, como o pastor diz, me deu um banho de inglês para eu chegar lá, pelo menos, sabe, pedir as coisas, pedir uma informação, não é? E aí foi tempos muito, muito corridos, mas tudo se encaixa quando Deus está no negócio. O trem não sai dos trilhos, né? Verdade. A coisa caminha. Pastor, e eu acho que quem está nos ouvindo, a maior expectativa, além de ouvir essa belíssima declaração do Senhor de como Deus faz e cumpre promessas, e a gente vê o quão gratificante é servir a esse Deus
e ser fiel a Ele, e esperar o tempo dele para cumprir promessas, eu acho que eles estão na expectativa também de saber como é a igreja na África. A igreja... Como é o africano. O africano. Que a gente sabe que existe a cultura africana, ela é muito... Aqui como no Brasil também, nós temos... Uma cultura riquíssima. Isso, mas como é a igreja na África? Especificamente o pastor foi missionário na capital, na igreja sede. Isso. E assistiu com tempo depois também começamos a dar assistência a um trabalho na Grande Maputo, né, que é a capital de Moçambique, em Matola, na cidade de Matola, que é uma cidade ligada à Grande Maputo, e a gente que já é outro país, né? Já Só é um para os outro irmãos país. ficarem situados. Já é outro país que o senhor ia lá, eu lembro que o senhor disse que ia uma vez por mês. Isso, dar assistência lá outra vez. Ceia lá. Como é, pastor, a igreja lá? Veja, a igreja da África, por mais que a gente fale, por mais que a gente explique e diga, só vai saber isso quando você ir lá. Porque é algo assim, não é? A doutrina, a forma de trabalho é a mesma da nossa, com algumas adaptações. Porque, como lá a cultura é inglesa, então o culto principal não é no domingo à noite. Sim. O culto principal é no domingo pela manhã. É como assim na cultura inglesa nos Estados Unidos, é assim, né, até hoje. Então tem muito esse impacto da cultura inglesa nos americanos. Dos americanos, eu digo, e dos ingleses. E eles foram colonizados por ingleses, né? Ingleses. E ali a Europa como um todo, né? Tem essa cultura do culto principal sendo domingo pela manhã. Então a escola dominical, o ensino que é dado na escola dominical, você já tem que adaptar para ou no domingo mesmo, ou no culto de doutrina, você trabalhar um estudo sequenciado. Da escola, né? Da escola. Para suprir essa falta da escola dominical, porque seria no horário da nossa escola dominical. Algumas adaptações, por exemplo, a evangelização não funciona no domingo à tarde. A evangelização você tem que, pelo menos em Johannesburgo, você tem que fazer no sábado pela manhã e, por vezes, no sábado à tarde. Porque, como Johannesburgo é uma cidade de trabalho, então tem irmãos que trabalham no sábado e trabalham até meio-dia, por exemplo. Então, para você contar com alguns irmãos na evangelização, você faz no sábado à tarde, para contar com esses irmãos. Mas o horário funcional mesmo, né, da evangelização lá na África do Sul é no sábado pela manhã. Então veja que o trabalho é o mesmo, porém com algumas adaptações. Mas o que eu tenho assim é a alegria, não é? A alegria do povo africano. É o grande diferencial. A forma de adoração do africano. O africano, ele adora literalmente com a alma, com o espírito e com o corpo. Não é? Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas dança, como é, pastor, ver o povo dançar? Eu digo, a dança, ela não tem a conotação sensual das danças latinas, não é? E de muitas nações. A dança para o africano também é um canal de adoração a Deus. E essa alegria que eu falei que eles têm, não é? Eu acho muito bonito que, para usar um termo matemático, né? É inversamente proporcional ao você ter, não é? Quanto mais você vai descendo nas classes sociais, mais alegre é o povo. É algo que não dá para entender. E explicar. E explicar, porque quanto mais o povo é pobre, quanto mais eles são necessitados, mais eles são alegres, mais eles são dados, mais eles contribuem mais eles são mais dedicados na obra. Não é? E a alegria é Moçambique, meu Deus do céu.
sei a Moçambique tem um quê a mais de alegria do povo. Você chegou a visitar o Pastor Gila? Não cheguei. Foi algo assim que... Mas Deus ele vai me proporcionar uma oportunidade de visitar lá o meu amigo Pastor Gila. Mas não sei se é o idioma, não é? O moçambicano ele olha para a gente brasileiro assim com uma admiração, não é? Você é do Brasil, e já puxa assunto. E aí é um povo, pelo menos lá em Maputo, né? É um povo mais fácil. Português. De língua portuguesa, né? É um povo mais fácil de você evangelizar, porque ele gosta de lhe ouvir, não é? Quando ele percebe o sotaque brasileiro, eles gostam do Brasil, ele gosta da cultura brasileira. Então, eles param para escutar você. Isso é muito lindo, a diferença entre o sul-africano, né, que tem aquela cultura inglesa, mas também um povo muito alegre, e quando você entra para os locations, né, que seriam as nossas comunidades, aí a alegria vai aumentando, né, um povo... Tem locations lá, as comunidades, que são um povo muito carente, não só carente de Deus, mas carente financeiramente falando. Mesmo em Johannesburgo, eu gosto sempre... Uma vez eu fiz uma postagem no meu Instagram e coloquei assim: quem vê as belas ruas de Johannesburgo não sabe o que são as backstreets, né? Que as backstreets, a fazer assim uma tradução bem direta, back é trás, não é? E street, rua, então seria rua de trás. E essas backstreets hoje, em muitos lugares, viraram comunidades, porque os donos da casa, né, construíram, muitos deles fecharam o muro lá, o quintal, como queira dizer, e para as backstreets, que eram ruas de serviço, Estados Unidos também tem essas ruas, né, que é onde passa o carro do lixo, onde passa, não é? Então eles abriram portas, construíram quartinhos e abriram portas para essas backstreets. E na época do apartheid, né, eles, para humilhar os brancos, teve aquela época da segregação, e não chamava backstreets, mas chamava black streets, ou seja, a rua dos negros, para humilhar, não é? Aquela época tão nefasta que aconteceu lá na África do Sul. Então, mesmo dentro da capital, nas ruas, então minha esposa fez um trabalho muito bonito nas backstreets ali de Terfontein, que é o bairro que fica lá, a igreja sede. Então ela ganhou muitas almas quando a gente saiu, né? Tinha adolescentes que faziam parte, que a gente conheceu essas crianças, ou na Backstreet, ou amigas de crianças da Backstreet. E foi muito gratificante, porque elas se convertiam e algumas desceram as águas. Foi um trabalho muito bonito. Mas se você me perguntasse assim, algo que marca na igreja da África do Sul, é a alegria, é a forma de adoração que eles têm, algo que é só África. Qual foi a primeira impressão que o senhor teve quando chegou lá? Eu sei que tem o ditado popular que diz que a primeira impressão é que fica, né? Mas qual foi a impressão que o senhor teve quando o pastor levou o senhor e foi empossar o senhor lá? Quando a gente chega lá na África do Sul, né, a gente já percebe assim, não é o que o pessoal diz. Porque quando você desce no aeroporto, uma superestrutura... Maior do que o nosso aqui em Recife. Muito melhor do que o nosso aqui em Recife. Não é? As estruturas das estradas, porque todo país que colonizou, não é? Ele trouxe danos, seja cultural, não é? Dano financeiro aos países que foram colonizados, todos. Mas a colonização só comparar a colonização brasileira,
que foi uma colonização extrativista, não é? Eles vinham ao Brasil para extrair A riqueza, né? as riquezas. Na África do Sul aconteceu também o extrativismo, mas houve também uma colonização de residência. Os ingleses foram lá para morar, os holandeses foram lá para morar, não é? Esse lugar é nosso também. E aí eles investiram em estrutura, tanto de estradas, de escolas, então a estrutura. Você tem regiões que você anda lá na África do Sul, você diz, não, estou na Europa. Não é? E você está na África. Aí eu sempre dizia que existem duas Áfricas. Tem a África que é vendida, não é, para o mundo, mas existe uma África muito bonita, uma estrutura muito, muito grande. E aí a distância, não é, de muitos ricos e muitos pobres e muito pobres, aí a gente vê bem patente. Bem patente isso, né? Você olha de um lado, tem uma criança, uma mãe com uma criancinha no sinal e para um Bugatti. Esse mesmo sinal. Né? A disparidade, né, social. A disparidade social. Para uma pessoa com Enzo Ferrari daquele Meu Deus. E tá lá uma pessoa pedindo, né? Que também acontece no Brasil, né? E acontece em grandes metrópoles, em né? grandes metrópoles, mas lá a gente vê, entendeu, isso muito, muito patente, que já é um produto de uma ascensão social. Sim. Né? Muitos que ascenderam socialmente, mas ainda há uma disparidade muito grande. Isso choca. Pastor, qual as maiores experiências espirituais que o senhor passou nesses 6 anos? Eu sei que deve ter tido muitas, porque missionário anda de joelho, né? Mas aquelas que mais marcaram o senhor, que o senhor viu que realmente foi Jesus que lhe ajudou a executar e a passar as maiores lutas, porque a gente sabe que a África é um país e é uma cultura, na verdade, a gente vê que é uma cultura que vive muito do bruxismo, da bruxaria, das religiões africanas, como nós conhecemos. Como é, pastor, lidar com isso? Veja bem, as religiões as religiões tribais lá, ela tem uma influência muito grande na cultura. Hoje as igrejas que mais crescem são igrejas que mistificam isso, né? Que faz uma mistura do cristianismo com essas religiões tribais também. Essas igrejas têm crescido muito, não é? Mas se tratando de experiências pessoais, espirituais, houveram curas que a gente recebeu. Minha filha, quando a gente chegou lá, a gente sofreu um ataque terrível. Ela chegava nos lugares e do nada desmaiava. Meu Deus. Aí, essa semana, a gente soube que uma missionária também passou por isso. Ela chegava assim, estava fazendo compra no supermercado, desmaiava. Estava andando no shopping, desmaiava. Estava andando no centro, na escola, desmaiava. Isso a gente fica, não é, com o coração na mão, longe da família. E o Senhor Deus curou a minha filha, ela cantando dentro do quarto. Tem esses embates espirituais, que se você chegar para cada coordenador, para cada missionário que passou pela África, ele vai ter uma história de um embate espiritual. Mas um momento que nos marcou muito foi lá nessa congregação da Matola.
um irmão chegou para mim, porque como era um trabalho começando, e eles viam Jesus batizando com o Espírito Santo na congregação, como eles chamam lá, Mother Church, né? A igreja mãe, na sede, Jesus batizando, e nessa igreja nova Jesus não estava batizando. E ele me chamou e disse: pastor, olha aqui, ninguém é batizado com o Espírito Santo. E a gente vê Jesus batizando lá, e por que Jesus não batiza aqui? Só que ele disse que já tinha terminado o trabalho. Deu vontade de dizer assim: os que estão aí, vamos dobrar o joelho e começar a orar aqui para Jesus batizar. Aí eu disse a eles, olha, veja bem, próximo mês, quando a gente vir para a ceia, me lembre para eu fazer uma oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. E Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E a gente foi. E a gente tinha marcado para o evangelista Augusto Félix ir conosco, que ele tinha muita vontade de conhecer o trabalho, ele não tinha ido ainda. E quando firmou, vai. Então, eu disse a ele, pastor Augusto, vamos fazer uma campanha de oração, se for um jejum, e a gente faz um jejum aqui para que Jesus batize com o Espírito Santo. Contei a história, mas, meu irmão, foi uma guerra essa viagem. Já na fronteira... Quase que o senhor não chega. Olhe, a gente chegou na fronteira umas 9 horas da manhã e só saiu quase 7 da noite. O visto travado, não queria sair. Quando saiu, a dificuldade era o visto do missionário Augusto e da missionária Deise Félix. Quando saíram deles, aí do nada começou a dar problema no visto de Rebeca. Meu pai. E tudo lá tem que esperar uma supervisão, uma autorização. E as meninas começaram a cantar, as meninas que eu digo, né, minha esposa, a minha filha e a esposa do missionário Augusto Félix, começaram a cantar lá e a orar. E a gente, teve um momento que a gente fez uma oração e o visto saiu. E a gente percebeu que tinha algo assim de Deus para acontecer. E quando foi nessa Santa Ceia, não é? Quem pregou foi o missionário Augusto. Quando ele terminou a pregação, eu disse: chame para a gente fazer uma oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. E aí você me perdoe a mente, viu? Eu não me lembro se foi 7 ou se foi 8, porque tem um caso bem interessante, né? Jesus batizou, que eu acho que na igreja, ali no momento, Jesus batizou 7 pessoas. Teve uma jovem que o inimigo se apossou dela assim, e houve uma libertação e o batismo com o Espírito Santo no mesmo momento. Mas ficou o irmão Beto. Irmão Beto, eu notei que o irmão Beto ficou meio triste assim. Jesus batizou o irmão dele, parece que batizou 2 irmãos dele e não batizou ele, e ele ficou assim meio triste. Eu disse a ele: Beto, Jesus batiza, ele não só batizou hoje não, ele vai continuar batizando. E Beto, ele chegou em casa, ele abriu a Bíblia, dobrou o joelho e começou dizendo: Jesus, essa promessa é para mim também. Aleluia. E em casa, Jesus batizou o irmão Beto com o Espírito Santo. Aleluia. Então, ali, eu poderia contar outras, mas como o tempo não dá, isso ficou bem marcante, porque era algo que eles não viam e pela fé começou a ver a ação. Quando o Pentecostes chega, né? Chega. E tem que haver sinais. Verdade. E tem que haver sinais. É verdade. Que bênção, pastor. Que bênção. Como me permite agora uma curiosidade de Emanuel. Pastor, qual qual a experiência que, como igreja, que o senhor podia dizer, qual a maior experiência que o senhor teve nos cultos, no desencorrer dos trabalhos de culto? Esse foi um caso que o senhor falou do batismo com o Espírito Santo, mas no decorrer ali da sede, no decorrer do trabalho do senhor, que Deus estava ali capacitando, que o senhor disse: não, aqui foi Jesus chegou.
Um dos últimos cultos que nós Porque missionário prega todo o culto, né? Um dos últimos cultos que nós presenciamos, não é? Se converteu alguém especial. Por quê? Porque quando nós chegamos lá, na primeira evangelização que a gente fez, então Rebeca foi entregar uma literatura a esse senhor e ele foi muito rude com ela. Não é? A gente gosta de dizer ignorante, né? Ou então aquela que, como a gente diz aqui no Nordeste, em grosso, né? Grosso. E ele foi muito grosso assim, foi pra cima dela assim que eu tava do outro lado da avenida e corri, né? Sem saber falar inglês, mas tinha uma irmã que sabia falar Zulo, ele também falava Zulo, né? Eu acho que todo sul-africano ele sabe falar inglês, sabe falar Zulo, independente da língua mãe que eles falam, né? Mas o Zulo e o inglês. E aí eu fui lá, tive paciência, ela só queria, se você não quer a literatura. E esse senhor começou a ir para a igreja já perto de eu vir embora. Não é? Aí ele foi no domingo. Eu disse, Rebeca, é mesmo? Aquela pessoa. Não é? É ele sim, pai, é ele sim. Foi uma vez, 2 vezes. E para a honra e a glória do nome de Jesus. Em um dos nossos últimos cultos lá, ele foi para frente e entregou sua vida a Jesus. E isso marcou, não é? Porque houve uma mudança, não é? Ele daquela região ali, houve uma mudança de uma pessoa grossa que não queria saber de Jesus, como ele batia no peito e dizia para Rebeca, eu já tenho minha religião, não é? Eu já tenho a minha religião, mas com o passar do tempo, ele vendo, não é? Nós como vizinhos, ouvindo a palavra, esse rapaz sai de um inimigo de Deus para um amigo, para um filho de Deus. Essa é a mudança que o evangelho ele promove. O senhor, já que não podia pregar com palavras, pregou com testemunho, né? Com ações. Com a vida, né? Com ações. Ele via as ações sociais que a igreja fazia, não é? E ele tinha um estabelecimento bem perto assim, e ele via isso, a gente passou a ser amigo, passou a conversar. Eu sabia bem pouco de Zulo, sei bem pouco de Zulo, né? Mas eu só me dirigia a ele em Zulo. Quando passava por ele, né? Salbona Buti, Ilunjani, e a gente sempre se cumprimentava em Zulo, e aí a gente foi, aos poucos, quebrando essa rispidez que ele tinha, essa grosseria que ele tinha, essa aversão ao evangelho, para chegar o momento dele se converter a Cristo Jesus. E isso marca, porque você vê a mudança da vida da pessoa. Alguém, como Paulo diz, né? Nos reconciliou, era inimigo, e agora passou a ser amigo, e mais que amigo, filho de Deus. Pastor, antes da gente encerrar, eu queria convidar o senhor a trazer uma palavra para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que sentem que tem algo de Deus a mais para ser feito na vida dele. Não sei se é o campo missionário, não sei se é outra coisa, porque, feito o senhor disse, viver da obra é diferente. Lá atrás o senhor teve um chamado em que o senhor saiu daqui, foi para o interior, levado por Deus através do pastor da igreja. Lá o senhor desenvolveu um trabalho, Deus talvez lá lhe preparou. Foi uma escola de Deus para o senhor, para que quando o senhor voltasse, Deus continuasse lhe capacitando e lhe levasse para a África. Mas o que é que o senhor diria para essas pessoas? Eu diria para essas pessoas que têm algo de Deus, que sentem algo de Deus, que eles se preparem, não é? Ele não faça como eu fiz, né? Que ouviu a palavra, mas não guardou. Talvez se eu tivesse... é África do Sul, se eu tivesse no outro dia descido do ônibus, qual é o idioma que a África fala, eu não sofria tanto, não é? Então se prepare, estude.
A minha vida acadêmica, ela não é muito, não é uma vida assim, um exemplo de vida acadêmica. Eu com 24 anos eu só tinha a 4ª série concluída, né? Mas um dia Deus ele falou comigo e ele disse, eu dizendo a Deus, dizendo, olha Deus, eu quero ser útil na tua obra, eu quero fazer a tua obra. E Deus disse a mim, seja fiel e estude. E aí corri atrás, terminei, fiz faculdade de matemática. O primeiro curso que eu fiz não teve nada a ver com foi um curso assim que eu gostava e resolvi fazer. Mas os outros cursos, as outras graduações, eu já fiz pensando no reino. Eu comecei a me preparar pensando na igreja, pensando no meu trabalho como ministro. Aí a gente fez pedagogia, depois que tem tudo a ver com ensino, né? E eu pensava, eu quero orientar aquelas tias, aqueles tios que trabalham no departamento infantil. Não é? Aí depois fiz filosofia. Para quê? Para dar embasamento na argumentação, para defender a fé de uma forma melhor. Por último, fiz ciências da religião. Então, eu busquei preparo para não ser pego de surpresa. Não é? Aí fiz especializações na área de terapia familiar para ajudar o pastor no departamento da família, psicologia e aconselhamento pastoral para ajudar o pastor na igreja. Então eu fiz uma preparação voltada pensando naquela promessa que Deus me fez. Eu não quero que você diga assim, não, Deus pode usar o teu trabalho, a tua formação para realizar trabalhos e missões dentro da igreja. Que muita gente acha que para eu ser útil à igreja, eu tenho que deixar de trabalhar e ser um pastor. Não, você pode ser útil sendo um médico, sendo um advogado, sendo um dentista, sendo um professor. Aonde você estiver, você pode ser esse arauto, você pode ser essa lâmpada que brilha, essa voz que clama e diz que Jesus é Senhor, que diz que o homem precisa se arrepender, precisa confessar os seus pecados, porque um dia Jesus vai voltar e a igreja vai subir com ele. E para isso, independe qual é a área da sua formação. Agora, se você sente um chamado específico para a obra missionária, estude inglês, estude espanhol. Se você tiver uma mente privilegiada, que não é o meu caso, né? Estude inglês e espanhol, porque o inglês abre muitos caminhos na obra missionária. Então estude, ore, não fique ansioso, não fique contando o tempo. O grande problema da gente é esse. Verdade. É que às vezes Deus nos faz promessa, melhor dizendo, e a gente fica ansioso, quando é que vai acontecer? Qual é o momento? Será que é amanhã? Será que é para o ano? Não é? E eu lembro que uma vez eu estava na sala de aula e eu resolvi uma questão, não é, de uma fórmula estrutural química que era bem grande, né? Uns anéis aromáticos, e os alunos, que coisa bonita. E eu fui lá para trás, fiquei ali, e Deus dizendo para mim lá, falando comigo na sala de aula, eu não te chamei para isso. Não é para isso que eu te quero, não é? E uma vez, ele usou até o pastor Esli Janai, né? O então diácono Esli Janai, na congregação do Santo Antônio, né? E o então diácono Esli Janai, com muito cuidadoso, com muito jeito. Aí ele disse, olha, meu presbítero, Deus está mandando eu lhe dizer que ele não se esqueceu das promessas que ele fez. E a vida acadêmica, não é? A sua vida acadêmica vai dar uma virada, vai dar uma mudada. E realmente, não é? Aconteceu. Então se prepare. Não fique ansioso, não fique contando o tempo. Aquilo que o Senhor lhe prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre aquilo que nos prometeu. É como
está escrito em Romanos, né? Romanos capítulo 9, o versículo 11 e o versículo 16, não é pelas nossas qualidades, não é por cursos que a gente tenha, não é? Que eu falei aqui sobre formação, mas Paulo, em um momento, ele diz que era como todas as coisas que ele possuiu, que ele conheceu, era como esterco, era como lixo, não é? Pelo conhecimento que ele teve de Cristo. Então, entenda que não é pelas nossas habilidades. Romanos 9 e 11 diz, nenhum, se referindo a Jacó e Esaú, ele disse, não foi por nada que um ou outro tenha feito, mas foi a misericórdia de Deus. No versículo 16, ele diz, não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem quer, é para aquele que Deus tem misericórdia. Então entenda que as promessas que Deus te fez, elas vão se cumprir. Agora, se foi uma promessa, um trabalho específico na obra missionária ou para qualquer outro trabalho que Deus te prometeu, comece a já se preparar. Comece a se preparar. Porque Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Amém, pastor. Amém. Eu quero agradecer, pastor, ao senhor, de coração a presença. A gente vê que Deus promete e Deus cumpre, é gratificante. Ver, feito o senhor disse, se a gente permanecer fiel, Deus ele cumpre aquilo que ele promete nas nossas vidas. Pastor, gratidão por ter o senhor aqui. Ter roubado um pouquinho do tempinho do senhor. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe o senhor. Foi um prazer estar aqui com o senhor, né? Como eu já disse, acompanhava de longe, mas agora pude contribuir mais de perto. E eu espero e tenho a certeza que Deus falará aos corações daqueles que está falando aos corações daqueles que estão nos assistindo. Disso eu não tenho dúvida. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero, desde já, agradecer você até agora, a tua audiência, você ter estado conosco durante esse quase uma hora que estamos aqui, ouvindo Deus falar através da vida do pastor Moisés, do que Deus promete, mas um Deus que cumpre, um Deus que cuida e um Deus que faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Eu quero te agradecer, te convidar a estar conosco no próximo programa. Compartilha o link desse vídeo para que vidas, assim como você foi edificada, vidas também possam ser edificadas. Quero também, antes de encerrar, agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoios, agradecer a PG Camisas, a Fisioderme e também o Loki Podcast Studio, onde estamos, o estúdio onde é feito, onde é exibido o podcast do Stanislau. Que Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima.